Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Vamos fazer mais um fechamento da semana do mercado americano. Vou falar também do mensal, né? Como é o último dia do mês, acho que vale a pena a gente conversar um pouco aí sobre o mensal também, tá? Vamos começar aqui com o nosso amigo S&P 500, né? Mensal para semanal, beleza? Cara, SP teve um mês praticamente que maravilhoso, né? Então, o mês de abril teve esse lindo candle martelão aqui e o mês de maio mostrou que provavelmente não vai ter nada relacionado àquelas tarifas e tudo mais. Nós temos tudo para alcançar novos topos, tá? Então, a gente tem o próximo alvo aí do S&P 612, que é a máxima histórica, e a gente pode de repente tentar traçar um fibozinho daqui até aqui, para ver onde é que ele está em alvos, né? Opa. Ó, falando do mensal, olha que correçãozinha linda aqui no 50%, hein? Dá uma olhada nisso, galera. Tudo indica então que a gente vai, após o topo histórico, pode ser que a gente tenha uma pequena resistência em 641, mas depois rumo aos próximos alvos, tá? Longo prazo, cara. Aí no semanal, tivemos 3 semanas praticamente laterais aqui, tá? E muito por conta dessa incerteza, né? Só que são 3 semanas laterais e para cima, né? A primeira semana e a semana e essa semana também teve uma movimentação bem positiva aí para o S&P no sentido de alta, né? Já está trabalhando acima das médias de 20 e de 9. Então é caminho livre para o nosso topo histórico aqui na faixa dos 611 dólares, tudo bem? Falando aqui dos papéis da nossa carteira, o que nós temos aqui? Vamos falar primeiro de Palantir, né? Palantir no seu gráfico mensal, nada a declarar, segue em tendência de alta. Mês de abril foi muito forte, o mês de maio titubeou um pouco, mas também está fechando na máxima praticamente, tá? Falando aqui no nosso gráfico semanal, o papel ele está rompendo o seu primeiro alvo de Fibo, então rompeu na semana retrasada, segurou, está rompendo novamente agora o rompimento da máxima da próxima semana, dessa semana aqui na verdade. Leva Palantir a buscar 155,38 e logo após 200 dólares, tá? Seriam os próximos dois alvos aí que eu imagino para Palantir. Cara, tá ainda num ponto excelente, tá? Num ponto excelente. Se é o tipo de coisa que se a gente não pegar, a gente vai ficar com saudade depois, tá? E ela deixa de ficar interessante voltando abaixo aí dos 63 dólares, tá bom? Um outro papel interessante aqui é a nossa amiga Costco, grande empresa. Falando aqui do gráfico mensal, fechou lindo também o mês de maio, tá? Fechou bem bacana mesmo. Vai iniciar junho aí com força total. Topo histórico aí na faixa dos 1.083 dólares mais ou menos. E se romper, deve buscar o próximo alvo aí de 1.300 dólares, que é o meu terceiro alvo de Fibo, tá? É nesse ponto aqui que é onde eu vou começar a pensar em zerar, tá? A opção de Costco. Ela deixa de ficar interessante para mim abaixo dos 863,57, tá bom? CrowdStrike, um excelente papel também, teve um gap de alta aqui nessa semana, testou o fechamento da semana passada e voltou para cima, tá fechando também com uma forte alta no semanal. No gráfico mensal, a gente já vê ela acima do seu topo histórico, então o candle que rompeu o topo histórico fez uma máxima forte, fechou praticamente nessa máxima nos 474 dólares. E tudo indica que ela vai buscar agora o nosso terceiro alvo de Fibo, que é na faixa dos 538 dólares, mais ou menos, tá, pessoal? Então é nesse ponto aqui que eu espero zerar esse papel, tá bom? AppLovin também, vamos falar do mensal primeiro. Mensal, pouco de indefinição, né? Então ele teve um rompimento forte aqui na faixa dos 530 e voltou para baixo. Segurou na média de 9 do mensal, teve um mês fabuloso também,
Mês de maio foi excelente para AppLovin. Falando do semanal, o que nós temos aqui, cara? Um papel em recuperação, né? Então eu tracei essa perna de alta aqui. O papel rompeu, voltou para baixo, mas se segurou no 61.8, tá? Então, a partir do momento que ele segura aqui e sai dessa faixa que a gente chama de faixa de Gaza, né? Significa que ele realmente rejeitou essa região e tem tudo para voltar a subir, tá? Já está acima das médias de 20 e de 9, pronto para romper os 419 dólares aqui, rumo ao primeiro alvo de 632 dólares, tá? O alvo desse papel para mim é aqui na faixa dos 998 dólares, cara. Esse é o potencial de alta que eu vejo para esse papel de longo prazo, tá? Aqui a gente está falando de gráfico semanal. Netflix com certeza teve um mês maravilhoso, mais um, né? Quem conseguiu fechar aqui em março, né, e fazer uma compra nesse papel se deu muito bem. Mês de abril foi muito forte, fechou na máxima. Mês de maio também fechou na máxima, né? Então temos um papel aí com muita expectativa de continuar sua tendência de alta. No semanal rompeu lindamente aqui o segundo alvo de Fibo e está agora rumo ao seu terceiro, tá? Eu fecho posições em Netflix aqui na faixa dos 1.400 dólares, tá? E ela deixa de ficar interessante para mim abaixo dos 799 dólares. Quando eu comento aqui desses papéis que já estão próximos do terceiro alvo, cara, eu não recomendo que ninguém compre, tá? Porque, cara, o risco, o retorno aqui não é tão vantajoso, né? Se você pega, por exemplo, AppLovin sim, cara. AppLovin você tá arriscando aqui no 184 para buscar 1.000 dólares, tá entendendo? Vai buscar quase 3 para 1, entendeu? Aí é mais jogo de você olhar para um papel como esse aqui, né? E Netflix realmente assim, cara, ele só sobe, mas eu não arrisco passar dos 1.405 aqui como alvo, tá? Arthur J. Gallagher, também um papel que teve um mês muito bonito, tá? É o tipo de movimento que esse papel costuma fazer. Você pode ver que ele fica alguns meses lateral aqui, rompe, alguns meses lateral e rompe. Então eu imagino que semana que vem ele já vai estar rompendo a máxima histórica. Se segurar no fechamento que está agora aqui, já vai abrir na faixa dos 348 dólares mais ou menos. E no semanal, os meus alvos para esse papel também já tá quase chegando, né? Então, logo mais nós teremos o terceiro alvo de Fibo, que é na faixa dos 385 dólares para esse papel. Ele deixa de ficar interessante para mim abaixo dos 300 dólares. Philip Morris também uma ação que já está quase chegando no meu terceiro alvo. Falando do nosso gráfico mensal, cara, já é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês de alta seguida, alta forte, fechando na máxima, tá? É muito provável também que já esteja esticado, né? Logo mais pode ter uma correção nesse papel, eu vou ficar de olho, mas a minha saída é na faixa aqui dos 187, 188 dólares, tá? Vai ser o meu último alvo para Philip Morris. Foi um excelente trade, eu tô comprado aqui embaixo, cara. Nizers está lateral no semanal, né? Vamos ver como é que foi o nosso gráfico mensal. O mensal da ação está bonito, pode ver que todas as vezes que ele caiu nessa região teve uma entrada de compra forte em Nizers, né? Significa que tem gente interessada em comprar nessa região aqui, então R$35 é um preço justo, né, para o papel, falando aqui de gráfico mensal, né, 35, 36. E no semanal ela está perto de romper o seu primeiro alvo de Fibo, cara. Então ele tá para fazer um breakout lindo aqui, tá? Rompendo a faixa dos 41 dólares, eu imagino que o papel vai buscar o segundo alvo nos 45 e posterior meu alvo final nos 53,79, tá? E o papel deixa de ficar interessante para mim trabalhando abaixo dos 35 dólares. Nessa faixa aqui, sempre quando você tiver uma folguinha, você deve comprar um pouquinho, tentando acumular, mais ou menos igual os grandes estão tentando fazer aqui, né? Quando você vê um movimento lateral aqui, um envelope, né? E com sombras inferiores, né? Significa que realmente tem muita gente interessada em comprar esse papel quando o preço dele cai um pouquinho. Então eles estão acumulando, tá? Então uma hora essa acumulação aqui ela vai ser liberada
E o papel com certeza deve continuar seu movimento de alta em busca aí do próximo alvo em 45,59, tá? VeriSign. VeriSign eu saí, cara. Eu acabei saindo aqui no segundo alvo. Ele mostrou muita resistência por aqui, tá? Se por um acaso ele romper o segundo alvo, eu vou entrar de novo. Eu tinha comprado aqui no rompimento do primeiro, tá? Ele rompeu o primeiro, praticamente foi direto. Eu não quis devolver esse lucro aqui, então eu acabei ficando de fora, tá? Falando do gráfico mensal da VeriSign, tá pedindo uma correção, né, galera? Olha a média de 9 aqui, média de 20 aqui, tá? Se romper a máxima aqui, eu compro, tá? Mas eu vou torcer para que ele corrija na faixa dos 236 dólares, 230 dólares, para efetuar uma compra no melhor preço, tá? E vai coincidir com o nosso primeiro alvo aqui de novo. Então, se ele testar esse primeiro alvo e mostrar força compradora, é um sinal adicional aí de que ele deve buscar o terceiro alvo em 344 dólares. Tá? CME é um outro papel também que praticamente só sobe, né? Vamos olhar como é que foi o mensal dela. Mais um mês fechando na máxima, né? Praticamente, ó, com exceção aqui de dezembro de 2024, todos os meses fechando na máxima. Então você pode ver, ele corrige um pouco e volta a subir. Então, ó, corrigiu até o fechamento da semana retrasada e subiu. Se por acaso o papel voltar para essa faixa aqui dos 278 dólares, é um excelente ponto de suporte, tá? Ó, segurando muito bem aqui no último topo rompido. O teste da região dos 247 também é compra. O que nós temos aqui no semanal, cara? No semanal, o papel está rompendo com força bonito o segundo alvo de fibra, tá? E onde eu estou pensando em sair desse papel? Aqui na faixa dos 329 dólares. Já está quase lá, tá bom? A bolsa dos Estados Unidos de Nova York, né? Isso aqui, para cair, isso aqui tem que cair tem que ter uma catástrofe. Mosaic. Mosaic também é um caso bacana. Vamos olhar o mensal da Mosaic. Olha só que reversão, cara. A gente teve aqui uma grande tendência de baixa, né? Depois o papel rompeu com muita força esse lado aqui, ficou corrigindo bem de ladinho. E nesse ponto aqui ele tem mostrado força compradora de novo. Então nós temos fundos anteriores aqui. Esse fundo foi muito bem respeitado aqui. Nós estamos com o segundo mês de alta para o Mosaic com um bom volume, tá? Um volume um pouco acima da média aí da queda. É muito comum numa reversão, principalmente quando a gente fala de gráfico mensal, galera, quando o volume sobe, né? A gente está falando do volume do mês inteiro, não é o volume dos 5 minutos, não. A gente tem uma expectativa alta de compra para esse papel, porque os caras estão comprados. Pode ser um short squeeze? Pode ser um short squeeze, mas eu acredito pouco nisso, tá? Se eu olhar para o gráfico semanal aqui, ó, ela acabou de romper o topo que eu tinha traçado aqui, primeiramente, né? Rompeu bacana, deu uma seguradinha, né? Se eu pegar e mostrar aqui para vocês, ó, deu uma seguradinha aqui na semana passada e essa semana já rompeu de novo. Então, assim, o fato dele ter segurado exatamente nessa região significa que ela é uma região importante de preço. E ela foi uma região de topo aqui também, né? E superando essa região aqui, tem tudo para buscar o primeiro alvo em 50 dólares. E o nosso terceiro alvo, que é o meu alvo final de 76 dólares, mais ou menos, para Mosaic. Um excelente case também, viu, pessoal? Isso aqui tá na promoção, cara, Mosaic. Tá? E o stop e o ativo deixa de ficar interessante para mim na faixa aí dos 21 dólares com 80 centavos. Tá? Longo prazo. Repetindo. Longo prazo. Tá? Aflac. Aflac, vamos ver como ficou o mensal dela. Não tinha olhado ainda. Segue lateral. Tá? Tecnicamente tá barato para compra. Né? Por quê? Porque ela segurou aqui na média móvel de 20 do mensal lindamente. Teve um candle pequeno no mês de maio, tá? Comparado ao candle anterior aqui. Então, por um acaso, rompendo a máxima deste mês, eu acho que o papel tem chance de continuar subindo, tá? Não acho que ele tá fazendo isso aqui para cair, tá? Ele fez isso aqui atrás e subiu. Fez um movimento um pouco parecido aqui também e subiu, né? Pandemia que não conta.
Teve mais um outro movimentinho de baixa aqui meio esquisito que depois também voltou para cima, né? O papel está bem esticado com relação à média móvel de 200 do mensal, porém eu acredito na continuação da tendência de alta, beleza? Bem lateral, então assim, aqui é fundo para comprar, tá? Então se você acredita realmente aí que o papel tem chance de buscar aí os 139 dólares, que é o meu terceiro alvo de FIBO, o momento de fazer aporte é nesses momentos de queda aqui, ó. Nós temos uma região de suporte importante. Ele trabalhando abaixo dos 96 dólares, para mim, deixa de ficar interessante a FLAG, ok? Vou falar agora sobre TransDigm Group, né? Vamos voltar para o mensal dela aqui, vamos ver como é que tá o mensal desse papel. Olha só, rompendo o topo histórico esse mês, fechando quase que na máxima. No mês passado, quando teve aquela queda, também segurou muito forte. Então, assim, tem muita gente interessada em comprar esse papel nessa região, tá? Mas esse papel já está agora a 1.468 dólares. Falando dos meus alvos aqui, nós também já estamos rumo ao segundo alvo. Então, aqui tá num preço interessante, ó. Acabou de romper toda essa lateralização aqui que teve o mês de maio inteira, né? E até um pouco mais, né? Nós temos aqui maio de 2024 que está segurando nessa região, né? Então, cara, tudo indica que ele vai romper agora. Ele rompeu, fez pullback na média móvel de 9 do semanal e já está buscando o rompimento. Rompendo a máxima dessa semana, o próximo alvo é 1.683 e o meu último alvo é na faixa do 2.142 dólares, cara. Então também tem um upside bacana com um stop relativamente curto, abaixo dos 1.149 dólares. Tá? Também uma excelente pedida, galera. AMT, esse aqui é American Tower Corporation. Deixa eu dar uma olhada no mensal. Não estou gostando muito do movimento desse papel, tá? Tá meio querendo fazer uma bandeira de baixa aqui, não sei, tá esquisito. Bom, de qualquer forma, ele tá trabalhando acima da média móvel de 20 e de 9 do mensal, tá? Não fechou tão feio assim não, né? Mostrou resistência, mostrou suporte forte na faixa de 200 dólares, então 200 dólares eu acho que é o preço justo para esse papel, né? Então ainda tá com um bom preço. Tá segurando aqui no primeiro alvo de FIBO, acabou de apagar minha luz aqui do fundo. Rompendo aqui o primeiro alvo, meu próximo alvo é buscar o último topo em 291 e meu alvo final em 375 dólares, mais ou menos, galera. Ainda tem bastante aqui, hein? Automatic Data Processing, vamos dar uma olhada no mensal. Rompendo o topo histórico, fechou lindo também o mês de maio, tá? Então você vê que com toda essa barulheira que teve aí no mercado americano, muitos papéis conseguiram fechar na alta, cara. Estados Unidos realmente assim é uma eterna tendência de alta, cara. Que caiu, comprou praticamente tudo, tá? Bom, fechou muito bem o mês de maio. No semanal nós já estamos aqui com a sexta semana de alta, tá perdendo um pouco de força, tá? Mas nós estamos aqui no primeiro alvo de FIBO, rompemos, fechamos acima, o rompimento dessa semana me faz acreditar que esse papel vai até o 375 dólares e posterior o meu alvo final em 458 dólares, tá? Ele deixa de ficar interessante para mim abaixo do 269,50. Show? Centerpoint não tá legal o semanal. Vamos ver o que nós temos aqui. Talvez valha a pena sair e esperar um pouco, né? Não teve um mês muito bacana, né? Vamos dar uma olhada como é que tá os resultados aqui, ó. O resultado foi 0 a 0 com o esperado. A previsão do próximo resultado é um pouco abaixo aí dos últimos dois resultados, né? Quase encostando no terceiro trimestre de 2024. Então não há uma expectativa de que esse papel suba muito nos próximos 3 meses, falando da parte fundamentalista, né? Então tá perdendo valor aqui, né? Teve um mês ruim. Eu acredito que se na semana que vem esse papel acabar perdendo, talvez esse fundinho aqui, dos 36 dólares, eu acabe saindo, tá? A minha expectativa era ficar comprado nesse papel até os 47 dólares. Porém, vou aguardar ele perder esse fundo aqui. Perder não é violar, tá? Perder é fechar abaixo. Semana que vem ou na próxima semana tem que fechar abaixo dessa região aqui. Aí eu vou pensar em sair do papel, tá? Mas por hora sigo acreditando aí que olha como ele segurou perfeitamente no segundo alvo, tá?
Quem está acompanhando os vídeos aí, você pode ver que eu estou traçando esse papel já aqui desde aqui de trás. Tá? Então tem muita análise ainda para acontecer até os 47,71. Tá? Meta, Facebook. Vamos ver como é que fechou o mês da Meta. Fechou bem, fechou bonito, né? A gente teve uma correção em cima da média móvel de 20 aqui do mensal. O candle de maio foi bonito, bonito mesmo, fechou praticamente na máxima, né? Falando do semanal, eu estou com o papel quase buscando o seu primeiro alvo de FIBO. Estou trabalhando com esse FIBão aqui, ó, com essa pernona de alta, né? Teve esse breakout aqui bonito, daqui não passou mais, ó, pode ver que ele retestou aqui há algumas semanas e já voltou para cima, tá? Então uma região de interesse dos compradores aqui é na faixa dos 515, 532 dólares. Eu acredito na continuação da alta, também já está trabalhando acima das médias do semanal. Primeiro alvo 805, segundo alvo 980 e pouco, mais ou menos. E meu alvo final, onde eu vou sair desse papel, onde eu quero, né, onde eu pretendo sair, é na faixa dos 1.230 dólares, mais ou menos, tá? Tem chão aí, tá? Seguimos comprados. Payex, vamos ver, é Paychex, na verdade. Mensal, fechou lindo maio também, como vários outros aí, né? Então, rompeu o topo histórico, voltou um pouquinho para baixo. Falando do semanal. Semanal teve uma semana de indecisão, pode ser que ele dê mais uma corrigida até os 150, mais ou menos, para buscar a retomada da tendência, tá? De qualquer forma, sigo comprado aqui até o alvo dos 183 dólares e o papel deixa de ficar interessante para mim abaixo de 134 dólares, mais ou menos, tá, pessoal? Já tá quase nos alvos aí. Wells Fargo, vamos ver, tivemos uma volta em V aqui, bonita no semanal, né? Olha só, o mensal fechou bacana também, teve um mês legal de alta, com um pouco menos de força do que eu gostaria, porém, ele segurou muito bem nessa região aqui de topo, né? Então, olha só como ele segurou aqui e já mostrou força no mensal. No semanal tá um pouquinho mais feio, né, cara? Se você olhar pro semanal desse papel aqui com um gráfico um pouco mais alto, você pode ver que ele foi para cima das médias aqui, segurou na média de 20 e tá mostrando força para cima. O rompimento da semana passada me leva a acreditar que esse papel vai buscar 85 dólares e posteriormente 99 dólares e meu alvo final é lá em cima na faixa dos 123 dólares mais ou menos para Wells Fargo, tá? É uma grande empresa. Take-Two. Take-Two é um papel que tá deixando. Tô achando chato já, sabe? Ele teve um mês de abril muito bom, perfeito. O mês de maio já não foi tão bom, porém ele se segurou no topo histórico. Ó, o topo histórico é aqui, né? Nessa faixa aqui dos 211 mais ou menos. Ele tentou tocar no seu topo histórico e já voltou para cima, tá? Então, o rompimento aí da máxima dessa semana me leva a acreditar que esse papel vai continuar subindo, tá? Mas ele tem muita dificuldade de passar dos 238 ou 240 dólares, tá? Como ele já está muito perto do meu alvo, eu não vou ficar embaçando muito não, entendeu? Se por um acaso a próxima semana já fechar abaixo aqui dos 218, eu já vou pensar em sair, tá? Eu já tô com um lucrinho bom nesse papel aqui, tô comprado aqui desde baixo, desde o rompimento dessa máxima aqui em 171 mais ou menos. Tá? Atmos Energy, eita, nós tá feio a semanal do Atmos. Mensal também esquisito, tá? É normal esse papel ter alguns meses de baixa, né? Vamos ver o que aconteceu para esse mês estar ruim desse jeito. Olha só, ele teve uma alta legal no último trimestre, professor, bem que a projeção para o próximo resultado é de baixa. Então, alguma coisa no resultado diz que a empresa não deve crescer mais nos próximos trimestres, né? Então, esse mês aqui é um mês feio, tá? No semanal também não tá legal, tá? Ele tem se segurado um pouquinho acima desse topo aqui, mas se ele começar a trabalhar aqui abaixo do 146, se fechar abaixo do 141, eu vou pensar em sair fora, né? Ele cravou o segundo alvo de FIBO aqui e voltou.
tá? Então, não sei se vale a pena a gente continuar comprado aqui. Tá bem acima das médias ainda, tá? O rompimento aí da máxima deste mês, que está acabando, me leva a acreditar que ele volta aqui para o 167 e posteriormente meu último alvo em 195. Então, cara, assim, tem outras coisas legais para comprar aí, não botaria meu dinheiro aqui mais não, sabe? Como eu já tô dentro, eu tô ficando. Sencora. Sencora teve uma semana fraca, essa aí é a última, bem porcaria, né? Candle mensal de indefinição. Não temos muitos candles como esse na história desse papel, tá? Baixou um pouco a projeção para o próximo resultado, então não tá muito esticado, né? Tinha rompido esse breakout aqui. No semanal, papel tá quase no terceiro alvo de FIBO, tá? Então, se por um acaso aqui ele perder, para quem tiver comprado, perdeu 270, já compensa sair fora, tá? Não tem muito mais para subir. E ele deixa de ficar interessante para mim completamente abaixo dos 219 dólares, tá bom? IBM tá flertando aqui com o primeiro alvo. Vamos ver como é que tá o mensal da bichinha. O mensal tá bonito, né? Então chegou a romper o seu topo histórico. Eu lembro que eu até fiz um videozinho para vocês. O pós-mercado já tá um pouquinho perto do seu topo histórico de ano. Tudo indica que vai romper, cara. No mês que vem aí a gente deve ter mais um candle de alta aí para IBM. No semanal, ela segue flertando aqui com o meu primeiro alvo de FIBO. Se romper a máxima da semana passada, eu acredito que o papel vai buscar os 306 dólares e posteriormente os 375 dólares de alvo, tá? Cara, excelente empresa para compra e também não tá caro, tá? Não tá caro mesmo. Broadcom parece boa. Vamos ver. Nossa, esse aqui teve um gap, ó, na abertura desse mês, uma forte alta para cima, né? O que eu tenho para falar aqui é que da última vez que teve uma forte alta para cima, teve 2, 3 meses de queda. Como é que nós estamos? Ela vai dar resultado agora em 6 dias. Então, nós temos mais uma semana aí para avaliar como é que vai ser o comportamento desse papel, tá? Se por um acaso ele mostrar muita força, ele vai buscar aqui o meu alvo em 347 dólares. Mas chegando muito perto do resultado aqui, se a gente ver que ele começou a fazer uns candles de baixa perto desse topo histórico aqui, pode ser que seja o momento de sair fora, tá? Cuidado. Cisco é uma grande empresa também, dispensa apresentações. Teve um bom mês de maio, bem bacana, acima dos. Rompeu mais uma vez aquele topo histórico aqui, né? Quase rompeu esse topo histórico aqui, que é a máxima da máxima mesmo. Fez um bom candle. Fez um bom candle, não tá esticado, tá bonito no mensal, tá? Se por um acaso romper a máxima da semana retrasada e coincidindo com o meu primeiro alvo de FIBO em 66 dólares, tudo indica que vai buscar o meu segundo alvo em 78 e também o meu alvo final em 99 dólares, tá? Deixa de ficar interessante trabalhando abaixo dos 51,10. Então imagina aqui, ó, que se arrisca 11 para ganhar quase 40, né? Então assim, cara, tá com um excelente preço de compra esse papel aqui. E nós não estamos falando de uma empresa pequena, não é um boteco, né, cara? É a Cisco. TJX Companies, vamos ver, nossa, semanal foi. Essa semana nem praticamente não teve trade. Vamos lá, papel rompeu seu topo histórico, fez uma estrela cadente para baixo. Tá? A perda da mínima deste mês me faz acreditar que esse papel vai continuar ficando mais um tempo lateralizado. Tá? Ele já está em rumo ao seu terceiro alvo de FIBO, então não é um papel interessante para entrar. Tá? Quem tiver comprado, beleza, mantenha-se comprado até mais ou menos os 150. Porém, eu não recomendaria fazer aportes na superação da máxima da semana passada, tá? E se o papel começar a trabalhar abaixo de 110, pior ainda, beleza? Eu sigo comprado porque eu quero chegar até aqui. Mas se começar a trabalhar abaixo de 121, eu saio também. Service Now, 3 semanas lateral. Candle de maio fraco. Olha só que candle de abril bonito, ó, fortão, tal. Vários candles grandes, ó. Esse candle aqui não foi muito grande não. Porém, depois de um candle grande, que nem teve aqui em junho de 24, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de alta. Então, ó, junho, hein?
Junho, então que é o próximo mês aqui. Vamos ver o outro junho como é que foi. O junho do outro mês também já foi ruim. Geralmente maio é um mês legal pro papel, tá? Depois ele corrige um pouco, depois arranca de novo, tá? No semanal, o semanal tá interessante, cara. Ele foi até o primeiro alvo, segurou na cabeça do pivô e tá um pouquinho lateral aqui, tá? Então, eu esperaria ele romper aqui o 1160 para buscar 1370 mais ou menos e posteriormente 1780 dólares é meu alvo final para esse cara, tá? Deixa de ficar interessante para mim abaixo dos 670 dólares. Essa aqui também tá feia, viu? MicroStrategy. MicroStrategy que nós temos aqui um candle feio indicando reversão de tendência no mensal. Teve um péssimo mês de maio. Vamos ver como é que foi o resultado aqui. O resultado foi horrível, né? Mas só que ele foi no 1º de maio. Nossa, muito abaixo do esperado, cara. Que esquisito. Isso aqui pode ter bug aqui, viu? No próximo trimestre tem chance de mostrar uma melhora, mas o mensal aqui não está bom, o semanal também não está legal, né? Pode ser que ele volte para cima, né? Então imagina aqui, ó, nós tivemos toda essa pernona de alta, corrigimos no 50%, fez um fundo duplo, rompeu, praticamente pagou o alvo do fundo duplo e agora está corrigindo, né? Então se ele corrigir até os 338 e se segurar aqui mostrando força para cima, vale a pena entrar no papel, tá? Ou na superação dos 432. Também tem um upside gigantesco, tá? O meu alvo final para esse papel é 1.411 dólares. E hoje ele está em 369 dólares, tá? Tem um upside tremendo aqui. Intuit, isso aqui também tá lindo, quase chegando no nosso terceiro alvo. Vamos ver como está o mês de maio. Que pancada foi essa? Olha só o tamanho desse candle. Foi resultado, né? Olha como o resultado veio acima do esperado, tá? Só que a projeção pro próximo trimestre também não é, tá dentro da média, né? Mais ou menos parecido com os outros meses aqui. Semanal. Não tem onde comprar aqui, já tá quase no alvo, tá? Minha saída vai ser no 805 com 13. Tá? E a nossa última ação, pessoal, é Intuitive Surgical. Mensal. Mensal bonito, né? Continuação do movimento de alta. Segurou um pouquinho aqui, mas nada demais também, tá num preço bom. Rompeu o segundo, encostou no meu segundo alvo, corrigiu bem, tá? Mas ele pegou força, ó, se a gente for pegar aqui, ó, aqui era o topão, né? Ó, tem toda essa lateralização aqui, aqui é o topão. Ele não chegou nem a tocar no topão e já voltou para cima. Então, cara, toda essa região aqui, ó, é uma região de compra importante para o papel. Teve uma semana passada ruim, a semana atual já foi bem melhor. Embora tenha esse candle pequenininho aqui, a gente teve praticamente um gap aqui no gráfico diário, né? Se a gente pegar aqui, ó, tivemos um gap de alta aqui e um outro gap aqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom para vocês verem. Aqui, ó. Então, não tá de todo ruim não, tá? E no semanal, a gente tem um alvo final para ele nos 770 dólares e fica ruim trabalhando abaixo dos 422 dólares. Beleza? Galera, é isso aí, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Pode ver que tem pouco papel famoso aqui, tá? Então eu tô falando aqui de umas ações que não estão no olho dos analistas, né? A grande maioria delas aí tem baixa volatilidade, são papéis com tendência de alta clara em todos os tempos gráficos, tá? Se você curtiu o vídeo, dá um joinha, se inscreve aí no canal. Se ficou interessante para você, manda para seus amigos, tá? Me ajuda a fortalecer esses canais aqui que eu tenho de comunicação. E é isso. Muito cuidado aí com a volatilidade do mercado. O day trade tá difícil esses dias aí, tá? Tome muito cuidado. Semana que vem eu volto com mais atualizações para vocês. Show de bola? Grande abraço aí, pessoal. Curtam o fim de semana com a família e até mais.